A casa da família Oliveira permanecia em silêncio constante naqueles dias. Um silêncio pesado, carregado de medo e incerteza. No segundo andar, dentro do quarto decorado com nuvens pintadas no teto e estrelas fosforescentes nas paredes, a pequena Sofia descansava na cama. Seus 8 anos de vida haviam sido repletos de alegria e energia até 6 meses atrás, quando os primeiros sintomas apareceram. Tudo começou com uma fadiga inexplicável. Sofia, que costumava correr pelo quintal, perseguindo borboletas e brincando com o cachorro da família, passou a recusar as brincadeiras. Preferia ficar sentada, observando as outras crianças pela janela. Marina, sua mãe, inicialmente atribuiu o cansaço às atividades escolares intensas. Mas quando a menina começou a perder peso rapidamente e suas pernas apresentaram manchas roxas, sem motivo aparente, o alarme soou na família. As consultas médicas se multiplicaram. Pediatras, especialistas, clínicos gerais. Cada profissional solicitava novos exames, mais testes, análises cada vez mais complexas. Os corredores dos hospitais se tornaram familiares para Sofia e seus pais. O cheiro de desinfetante, as paredes brancas, os aparelhos que emitiam sons constantes. A menina conhecia cada detalhe daquele ambiente que deveria ser estranho para uma criança. O diagnóstico veio após 3 meses de investigação. Uma doença rara, tão rara que possuía apenas um nome técnico composto por números e letras que Marina e Ricardo, o pai de Sofia, não conseguiam pronunciar corretamente. A condição afetava o sistema imunológico da menina de forma progressiva e devastadora. Seu corpo simplesmente não conseguia produzir as células de defesa necessárias para combater infecções comuns. Qualquer resfriado poderia se tornar fatal. Qualquer arranhão poderia evoluir para uma infecção grave. Os médicos foram diretos. Não existia cura conhecida. Os tratamentos disponíveis eram paliativos, destinados apenas a prolongar a vida e melhorar minimamente a qualidade dos dias restantes. Transplante de medula óssea havia sido considerado, mas a condição específica de Sofia tornava o procedimento inviável. Seu corpo rejeitaria qualquer material transplantado. Terapias experimentais estavam em estágios iniciais de pesquisa em outros países, mas levariam anos para ficarem disponíveis, e Sofia provavelmente não teria esse tempo. A casa se transformou em um ambiente quase hospitalar. Marina deixou o emprego para cuidar da filha em tempo integral. Ricardo assumiu horas extras no trabalho para cobrir as despesas médicas crescentes, mesmo sabendo que o seguro de saúde cobria a maior parte dos custos. Ele precisava se manter ocupado, pois a ociosidade trazia pensamentos que não suportava enfrentar. O quarto de Sofia foi adaptado com equipamentos de monitoramento. Filtros de ar foram instalados em toda a residência. Visitas foram drasticamente reduzidas para minimizar o risco de infecções. Nesse cenário desolador, a família contratou Clara como babá e auxiliar de cuidados. A decisão não foi fácil. Marina resistiu inicialmente à ideia de permitir que uma estranha cuidasse de sua filha em um momento tão delicado. Mas a exaustão física e emocional cobrava seu preço. A noite sem dormir, a vigilância constante. A administração precisa de medicamentos em horários específicos. Tudo isso estava levando Marina ao esgotamento completo. Clara tinha 52 anos, cabelos grisalhos presos em um coque simples e olhos castanhos que transmitiam serenidade. Suas referências eram impecáveis. Havia trabalhado por décadas, cuidando de crianças e idosos, sempre com dedicação e competência reconhecidas pelas famílias que a empregaram. Durante a entrevista, ela ouviu atentamente a explicação sobre a condição de Sofia, fez perguntas pertinentes sobre rotinas e cuidados e demonstrou conhecimento sobre procedimentos médicos básicos, mas havia algo diferente em Clara, algo que Marina não conseguia definir completamente. A forma como a mulher olhou para Sofia durante a primeira visita, um olhar que mesclava compaixão com algo mais,
algo que parecia reconhecimento. A maneira como seus dedos tremeram levemente ao segurar a pasta com os documentos de contratação. Detalhes sutis que passariam despercebidos em circunstâncias normais, mas que a sensibilidade aguçada de uma mãe desesperada captou. Clara iniciou seu trabalho com eficiência silenciosa. Aprendeu rapidamente todas as rotinas, memorizou os horários dos medicamentos, compreendeu as particularidades dos cuidados necessários. Sofia, que havia se tornado desconfiada e retraída com estranhos, demonstrou uma aceitação surpreendente em relação à nova babá. Nas primeiras semanas, Clara simplesmente cumpria suas funções com profissionalismo discreto. As semanas se transformaram em meses. O estado de Sofia flutuava entre dias melhores e piores, mas a tendência geral era de deterioração gradual. Os médicos ajustavam medicações, modificavam dosagens, tentavam novas combinações de tratamentos paliativos. Nada alterava significativamente o curso da doença. Marina e Ricardo viviam cada dia como se pudesse ser o último com a filha, guardando memórias, tirando fotografias, criando pequenos momentos especiais dentro das limitações impostas pela condição médica. Clara observava tudo em silêncio. Durante esses meses, algo se transformou em sua expressão. A serenidade inicial deu lugar a uma inquietação crescente. Várias vezes, Marina a encontrou parada ao lado do berço de Sofia, observando a menina dormir com uma expressão de conflito interno visível. Em outras ocasiões, Clara parecia estar à beira de dizer algo importante, abrindo a boca para falar e então se contendo no último momento. Uma tarde, enquanto Marina organizava os medicamentos na cozinha, Clara entrou no cômodo com passos hesitantes. Seu rosto demonstrava uma decisão difícil, tomada após longa deliberação interna. As mãos da babá tremiam visivelmente enquanto ela se aproximava. Marina percebeu imediatamente que algo significativo estava prestes a acontecer. Clara respirou fundo várias vezes antes de conseguir articular as primeiras palavras. Sua voz saiu baixa, quase um sussurro, mas carregada de uma intensidade que fez Marina largar imediatamente os frascos de remédio e prestar atenção total. O que a babá estava prestes a revelar poderia mudar completamente o destino de Sofia. Um segredo guardado por décadas, um conhecimento que Clara carregava e que havia jurado nunca compartilhar, estava finalmente vindo à tona. Marina sentiu seu coração acelerar. Pela primeira vez em meses, uma fagulha de algo que poderia ser esperança começou a brilhar em seu peito. Clara ainda não havia dito exatamente o que sabia, mas a forma como a mulher a olhava, a seriedade em seus olhos, a determinação mesclada com medo em sua expressão, tudo indicava que a vida de Sofia poderia estar prestes a tomar um rumo completamente diferente. A babá finalmente começou a falar, e suas palavras carregariam consequências que ninguém na família Oliveira poderia ter imaginado. Clara permaneceu de pé na cozinha, as mãos ainda tremendo enquanto segurava a borda da mesa. Marina havia congelado em sua posição, os olhos fixos na babá, aguardando as palavras que pareciam tão difíceis de serem pronunciadas. O relógio na parede marcava o tempo com seu tic-tac constante, cada segundo parecendo se estender por uma eternidade. A babá começou sua história de forma hesitante. Havia crescido em uma região remota do interior, em uma comunidade pequena e isolada, onde as tradições antigas ainda eram preservadas com cuidado. Sua avó havia sido uma curandeira respeitada. Na região, conhecedora de plantas medicinais e tratamentos naturais transmitidos através de gerações. Clara passou a infância observando a avó preparar remédios, atender pessoas que vinham de vilarejos distantes, buscando ajuda para males que a medicina convencional não conseguia tratar. Entre os diversos conhecimentos que sua avó dominava,
Havia um tratamento específico para condições que afetavam o sangue e o sistema imunológico. Um protocolo complexo que envolvia uma combinação particular de ervas raras, preparadas de forma específica e administradas seguindo um cronograma rigoroso. Clara havia presenciado esse tratamento sendo aplicado 3 vezes durante sua juventude. Em todos os casos, pessoas desenganadas pela medicina tradicional haviam apresentado melhoras significativas e, em 2 casos, recuperação completa. Marina ouviu a narrativa com uma mistura de incredulidade e desespero crescente. Sua formação racional, sua confiança na ciência médica moderna, tudo isso entrava em conflito com o que estava escutando. Mas, ao mesmo tempo, a visão de sua filha definhando no andar superior, a certeza de que a medicina convencional não oferecia esperança alguma, tudo isso a forçava a considerar possibilidades que normalmente rejeitaria sem hesitação. Clara prosseguiu explicando que havia abandonado aquele mundo após a morte da avó. Mudou-se para a cidade grande, construiu uma vida diferente, tornou-se babá profissional. Durante décadas, manteve o conhecimento herdado trancado em sua memória, sem nunca utilizá-lo ou mencioná-lo. A medicina moderna avançava rapidamente, e aqueles tratamentos antigos pareciam pertencer a um passado que deveria ser deixado para trás. Além disso, sua avó havia feito Clara prometer que nunca revelaria os segredos da família sem necessidade absoluta. O conhecimento era poderoso e perigoso, e deveria ser protegido. Mas ao conhecer Sofia, ao testemunhar o sofrimento da menina e a impotência da família, Clara enfrentou um dilema moral devastador. Cada dia que passava cuidando da criança tornava mais difícil manter o silêncio. Ela reconhecia nos sintomas de Sofia características similares aos casos que havia presenciado na juventude. A progressão da doença, a forma como o corpo da menina reagia aos tratamentos convencionais, tudo isso sugeria que o protocolo antigo poderia ser eficaz. Marina chamou Ricardo imediatamente. O marido deixou o trabalho e chegou em casa menos de 1 hora depois, ainda vestindo o uniforme da empresa. Clara repetiu toda a história, dessa vez com mais detalhes. Descreveu as plantas necessárias, explicou o processo de preparação que levava semanas, detalhou como o tratamento deveria ser administrado. Mencionou que algumas das ervas eram extremamente raras, encontradas apenas em regiões específicas, e que conseguir todas elas seria um desafio significativo. Ricardo reagiu com ceticismo mais pronunciado que Marina. Questionou a babá extensivamente. Como podia ter certeza de que o tratamento funcionaria? Existiam registros documentados? Algum estudo científico havia sido conduzido? As respostas de Clara para todas essas perguntas eram negativas. Tratava-se de conhecimento oral, transmitido através de gerações, sem documentação formal. Os casos de sucesso que ela presenciara eram apenas observações pessoais, sem acompanhamento médico estruturado. A discussão se estendeu por horas. Marina e Ricardo se alternavam entre esperança e dúvida. A possibilidade de salvar Sofia era tentadora demais para ser ignorada, mas os riscos eram imensos. E se o tratamento piorasse a condição da menina? E se houvesse efeitos colaterais graves que o corpo já debilitado de Sofia não suportasse? E se estivessem desperdiçando o tempo precioso que ainda tinham com a filha, perseguindo uma solução que não passava de superstição? Clara permaneceu calma durante todo o questionamento. Não tentou convencer o casal de forma agressiva. Simplesmente apresentou as informações que possuía e deixou claro que a decisão cabia inteiramente aos pais. Mencionou que entendia perfeitamente o ceticismo deles e que ela mesma teria reagido da mesma forma se estivesse na posição deles. Mas também deixou claro
que havia rompido uma promessa sagrada feita à sua avó, porque acreditava genuinamente que aquele conhecimento poderia salvar Sofia. Marina quis saber por que Clara havia esperado tanto tempo para revelar essa informação. Por que não mencionou nada durante a entrevista de contratação ou nas primeiras semanas de trabalho? A babá explicou que precisava ter certeza absoluta antes de quebrar seu juramento. Precisava observar Sofia, estudar sua condição, comparar com as memórias que guardava dos casos antigos. Além disso, carregar aquele segredo por tantos anos havia criado barreiras psicológicas profundas. Revelar o conhecimento significava confrontar seu próprio passado, trazer à tona memórias e emoções que havia enterrado há décadas. A noite caiu enquanto a família debatia. Ricardo sugeriu consultar os médicos de Sofia sobre a possibilidade. Clara alertou que a reação mais provável seria de rejeição completa. A medicina convencional não reconhecia tratamentos não documentados cientificamente, especialmente aqueles baseados em tradições antigas. Os médicos provavelmente desaconselhariam veementemente qualquer tentativa nessa direção. Poderiam até questionar a capacidade da família de tomar decisões sobre o tratamento da menina. Marina subiu para verificar Sofia. A menina dormia, tranquilamente, conectada aos monitores que acompanhavam seus sinais vitais constantemente. Seu rosto pálido, os braços finos, a respiração superficial. Tudo na imagem reforçava a urgência da situação. Marina tocou suavemente o rosto da filha, sentindo a pele quente demais. Mais uma febre começando. Mais uma batalha que o corpo frágil de Sofia teria que enfrentar. Quando voltou para a sala, Marina havia tomado sua decisão. Queria tentar, mesmo com todos os riscos, mesmo com toda a incerteza, mesmo sabendo que poderia ser perseguindo uma ilusão. A alternativa era assistir Sofia definhar lentamente, e isso não era realmente uma alternativa. Ricardo precisou de mais tempo para processar, mas eventualmente concordou. Se havia qualquer chance, por menor que fosse, eles tinham que explorá-la. Clara, então, revelou outro desafio. Conseguir as plantas necessárias não seria simples nem rápido. Algumas cresciam apenas em regiões montanhosas específicas, com condições climáticas particulares. Outras eram sazonais, disponíveis apenas em determinadas épocas do ano. Clara teria que fazer contato com pessoas que ela não via há décadas. Pessoas que ainda viviam nas comunidades remotas onde havia crescido. Não havia garantia de que essas pessoas ainda estivessem vivas ou dispostas a ajudar. A família decidiu que Clara faria a viagem necessária para obter as plantas. Marina e Ricardo forneceriam todo o suporte financeiro necessário. Enquanto isso, continuariam com os tratamentos convencionais para manter Sofia estável. Não mencionariam nada aos médicos sobre o plano alternativo. Agiriam com discrição absoluta. Clara preparou-se para partir na manhã seguinte. Antes de sair, visitou Sofia uma última vez. A menina estava acordada, brincando fracamente com um ursinho de pelúcia. Clara segurou a mão pequena entre as suas e fez uma promessa silenciosa. Faria tudo ao seu alcance para trazer a esperança de volta àquela casa. Não falharia novamente em usar o conhecimento que havia herdado para fazer o bem. A porta se fechou atrás da babá e Marina e Ricardo ficaram sozinhos com sua decisão. Haviam cruzado uma linha, embarcado em um caminho que poderia levar à salvação ou ao desastre completo. Clara partiu antes do amanhecer, levando apenas uma mochila pequena e uma lista escrita à mão com os nomes das plantas que precisava encontrar. Marina e Ricardo assistiram o táxi se afastar na rua silenciosa, carregando com ele a esperança frágil que haviam depositado nas palavras da babá. A realidade da decisão que haviam tomado começou a pesar sobre eles assim que voltaram para dentro da casa vazia. Os primeiros dias após a partida de Clara foram marcados por uma ansiedade crescente.
Marina assumiu novamente todos os cuidados com Sofia, e a rotina extenuante rapidamente a lembrou de por que haviam contratado ajuda inicialmente. Mas agora havia algo diferente na exaustão. Havia propósito. Cada medicamento administrado, cada refeição cuidadosamente preparada, cada hora de sono vigiado, tudo isso era para manter Sofia estável, até que Clara retornasse com as plantas prometidas. Ricardo enfrentou seus próprios demônios. No trabalho, sua mente vagava constantemente de volta para casa, imaginando cenários diversos. E se Clara nunca voltasse? E se descobrissem que haviam sido enganados por uma história elaborada? E se a babá fosse apenas uma vigarista aproveitando-se do desespero deles? Esses pensamentos o consumiam durante as reuniões, tornando difícil manter o foco nas responsabilidades profissionais. A situação ficou mais complicada quando o Dr. Mendes, o pediatra principal de Sofia, percebeu mudanças sutis no comportamento da família durante a consulta de rotina. Marina estava mais evasiva ao responder perguntas sobre o estado emocional da família. Ricardo parecia distraído, respondendo às questões médicas com menos atenção que o habitual. O médico, com décadas de experiência, reconheceu os sinais de que algo estava acontecendo. Dr. Mendes questionou diretamente se a família estava considerando tratamentos alternativos. A pergunta pegou Marina desprevenida. Ela gaguejou, tentou desviar o assunto, mas o médico foi persistente. Explicou que compreendia perfeitamente o desespero de famílias em situações sem esperança. Mencionou que, ao longo de sua carreira, havia visto inúmeros pais buscarem soluções milagrosas, desde tratamentos homeopáticos até procedimentos experimentais oferecidos em clínicas duvidosas no exterior. O pediatra foi gentil, mas firme em seu alerta. Tratamentos não comprovados cientificamente poderiam ser não apenas ineficazes, mas ativamente prejudiciais. O corpo de Sofia estava em um equilíbrio delicado, mantido pelos medicamentos atuais. Introduzir substâncias desconhecidas poderia desestabilizar completamente esse equilíbrio. Além disso, alguns tratamentos alternativos continham componentes que interagiam perigosamente com as medicações convencionais que Sofia já tomava. Marina saiu da consulta abalada. As palavras do Dr. Mendes ecoavam em sua mente, alimentando dúvidas que ela havia tentado suprimir. Naquela noite, ela e Ricardo tiveram sua discussão mais intensa desde que Clara revelara seu segredo. Ricardo argumentou que talvez devessem ouvir o conselho médico. Dr. Mendes havia cuidado de Sofia desde o início, conhecia o caso profundamente, tinha toda a formação e experiência necessárias. Ignorar completamente sua orientação parecia irresponsável. Marina contra-argumentou com a realidade brutal que enfrentavam. O próprio Dr. Mendes havia admitido que não existia cura para a condição de Sofia. Os tratamentos atuais eram apenas para prolongar o inevitável. Se a medicina convencional não oferecia esperança real, por que não tentar algo diferente? O que realmente tinham a perder quando a alternativa era assistir a filha morrer lentamente? A discussão foi interrompida por um incidente que reforçou a urgência da situação. Sofia desenvolveu uma infecção respiratória severa durante a noite. Sua temperatura disparou, a respiração ficou difícil e o monitor de oxigênio começou a apitar alertas. Marina e Ricardo correram com a filha para o hospital, onde Sofia foi internada imediatamente na unidade de terapia intensiva. Os próximos 3 dias foram um pesadelo. Sofia lutava contra a infecção, enquanto uma equipe de médicos trabalhava incansavelmente para estabilizá-la. Antibióticos potentes foram administrados por via intravenosa. Oxigênio suplementar mantinha seus níveis em patamares aceitáveis. Marina não deixou o quarto do hospital nem por um momento, dormindo em uma cadeira desconfortável ao lado da cama da filha. Durante esse período crítico, Clara ligou do interior.
Havia conseguido localizar a maioria das plantas necessárias e estava negociando a obtenção das últimas. Estimava retornar em uma semana. Marina, exausta e emocionalmente destruída pela crise atual, questionou se ainda fazia sentido prosseguir com o plano. Clara foi inflexível. Justamente porque Sofia estava tão frágil, o tratamento alternativo se tornava ainda mais necessário. A medicina convencional estava apenas adiando o inevitável, como a crise atual deixava dolorosamente claro. Sofia, eventualmente, se recuperou o suficiente para receber alta hospitalar, mas a experiência deixou marcas profundas em toda a família. Marina e Ricardo viram de perto como a vida de sua filha pendia por um fio. Qualquer infecção comum, qualquer vírus que outras crianças combateriam facilmente, representava uma ameaça mortal para Sofia. O tempo estava se esgotando de forma acelerada. A notícia sobre a busca da família por tratamentos alternativos acabou vazando. A mãe de Marina, a avó de Sofia, descobriu sobre os planos através de uma conversa parcialmente ouvida por telefone. A reação foi de horror e indignação. Ela confrontou a filha, acusando-a de colocar a neta em risco ao confiar em superstições sem fundamento. Argumentou que se havia dinheiro para gastar com tratamentos duvidosos, deveria ser usado para buscar segundas opiniões de especialistas em centros médicos de referência internacional. A discussão familiar se espalhou. Outros parentes tomaram conhecimento e começaram a ligar, cada um oferecendo suas opiniões não solicitadas. Alguns apoiavam a disposição de Marina e Ricardo em tentar qualquer coisa. Outros os acusavam de desespero irresponsável. A família, que deveria estar unida em apoio a Sofia, se fragmentou em facções que debatiam acaloradamente sobre a decisão dos pais. Ricardo enfrentou pressão adicional no trabalho. Seu supervisor notou a queda de produtividade e o convocou para uma conversa. Ricardo teve que explicar a situação familiar, revelando mais do que pretendia sobre a condição de Sofia. O supervisor foi compreensivo, mas deixou claro que a empresa precisava que Ricardo mantivesse o desempenho ou considerasse tirar uma licença sem remuneração. A pressão financeira, que já era significativa devido às despesas médicas, aumentou drasticamente. Marina começou a frequentar um grupo de apoio online para pais de crianças com doenças raras. Inicialmente, encontrou conforto em conversar com pessoas que compreendiam genuinamente o que estava passando. Mas quando mencionou discretamente que estavam considerando um tratamento alternativo baseado em conhecimento tradicional, as reações foram predominantemente negativas. Vários membros do grupo compartilharam histórias de famílias que haviam desperdiçado tempo precioso e recursos financeiros perseguindo curas milagrosas que nunca se materializaram. A própria Sofia, em seus momentos de lucidez, percebia a tensão crescente na casa. Apesar de sua pouca idade, a menina havia amadurecido rapidamente durante os meses de doença. Perguntou várias vezes à mãe se tudo estava bem. Marina tentava manter uma fachada de normalidade, mas era cada vez mais difícil esconder a tempestade emocional que a consumia internamente. 10 dias após sua partida, Clara finalmente retornou. Chegou tarde da noite, obviamente exausta pela viagem longa, mas seus olhos brilhavam com uma mistura de satisfação e apreensão. Havia conseguido todas as plantas necessárias. Dentro de sua mochila, cuidadosamente embaladas e preservadas, estavam as ervas que potencialmente salvariam Sofia. Marina e Ricardo a receberam com sentimentos conflitantes. A presença de Clara e das plantas tornava tudo real. Não era mais apenas uma possibilidade abstrata, debatida em conversas noturnas. As ervas estavam ali, tangíveis, exigindo uma decisão definitiva. Eles realmente fariam isso? Realmente administrariam substâncias não testadas à sua filha gravemente doente? Clara percebeu a hesitação do casal. Sentou-se com eles na cozinha, a mesma onde havia feito a revelação inicial semanas atrás.
Falou com calma sobre sua própria jornada durante os dias de viagem. Havia visitado a tumba de sua avó, conversado com pessoas que se lembravam dos casos antigos de cura, renovado sua própria fé no conhecimento que carregava. Ofereceu uma última vez dar a eles tempo adicional para decidir, mas também alertou que cada dia de atraso era um dia a menos que Sofia tinha. Marina olhou pela janela em direção ao quarto onde Sofia dormia. Pensou em todos os argumentos, todas as dúvidas, todas as advertências que havia ouvido. Depois pensou em sua filha, na menina vibrante que costumava ser, na luta diária que agora definia sua existência. A decisão, quando veio, foi cristalina em sua clareza. Elas começariam o tratamento imediatamente. O preparo das plantas ocupou a cozinha da família Oliveira durante 2 dias inteiros. Clara transformou o espaço em algo que lembrava um laboratório improvisado de alquimia. Panelas de diferentes tamanhos ferviam simultaneamente, cada uma contendo uma combinação específica de ervas picadas, raízes trituradas e folhas secas. O aroma que permeava a casa era intenso e estranho. Uma mistura de terroso, amargo e levemente doce que grudava nas roupas e nos móveis. Marina observava cada passo do processo com atenção obsessiva. Anotava tudo em um caderno, registrando temperaturas, tempos de fervura, quantidades exatas de cada componente. Se algo desse errado, queria ter documentação completa do que havia sido feito. Clara trabalhava com a precisão de quem executava um ritual memorizado até os mínimos detalhes. Cada movimento era deliberado, cada medição era verificada 3 vezes. Não havia espaço para erros. O protocolo de tratamento que Clara descreveu era complexo e exigiria comprometimento total da família durante pelo menos 3 meses. Sofia deveria tomar 3 preparações diferentes ao longo do dia. A primeira, pela manhã, era um chá escuro e amargo que precisava ser consumido com o estômago vazio. A segunda, no meio da tarde, era uma infusão mais clara, que deveria ser misturada com mel para mascarar o sabor metálico. A terceira, antes de dormir, era um líquido espesso que mais parecia xarope e tinha gosto adocicado, mas deixava um resíduo pastoso na boca. Além das preparações líquidas, Sofia deveria receber compressas nas áreas onde as manchas roxas eram mais evidentes. As compressas eram feitas com folhas específicas aquecidas e enroladas em panos limpos. Deveriam permanecer na pele por exatamente 20 minutos, 3 vezes ao dia. Clara explicou que as substâncias nas folhas eram absorvidas através da pele e ajudavam a fortalecer os vasos sanguíneos fragilizados. A primeira administração do tratamento foi um momento de tensão extrema. Sofia, acostumada com medicamentos convencionais que geralmente vinham em cápsulas ou líquidos de sabor razoável, recuou ao sentir o cheiro forte do chá matinal. Marina teve que usar toda sua capacidade de persuasão para convencer a menina a experimentar. Sofia tomou o primeiro gole e imediatamente fez uma careta de desgosto. O sabor era pior que qualquer remédio que já havia tomado. Mas com encorajamento gentil e a promessa de um pedaço de bolo depois, conseguiu beber metade da xícara. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Sofia resistia a cada dose. Chorava antes de cada sessão de compressas, implorava para que parassem com aquele tratamento horrível. Marina e Ricardo se alternavam, cada um assumindo uma parte da responsabilidade de administrar as preparações. Clara permanecia presente durante todas as sessões iniciais, ajustando dosagens conforme observava as reações de Sofia, oferecendo truques para tornar o processo mais tolerável. Ricardo manteve um registro rigoroso das condições de Sofia. Temperatura corporal, frequência cardíaca, níveis de energia percebidos, qualidade do sono, apetite, tudo era anotado em uma planilha detalhada. Inicialmente, não havia mudanças significativas. Sofia continuava frágil, as manchas roxas persistiam, a fadiga era constante.
Durante as 2 primeiras semanas, houve momentos em que Marina questionou se não estavam apenas torturando a filha com tratamentos inúteis, enquanto deveriam estar aproveitando o tempo restante. Mas na 3ª semana, algo mudou. Foi sutil a princípio, tão sutil que Marina achou que estava imaginando. Sofia parecia ligeiramente mais alerta durante as manhãs. Seu interesse por brincadeiras, que havia praticamente desaparecido, mostrou sinais de retorno. Ela pediu para desenhar, uma atividade que não realizava há meses. O desenho era simples, os traços ainda fracos, mas representavam um despertar de interesse pelo mundo que Marina havia pensado estar perdido. A família decidiu não mencionar as mudanças ao Dr. Mendes durante a próxima consulta de rotina. O pediatra examinou Sofia e comentou que ela parecia estar em uma fase de estabilidade, o que era positivo, considerando a crise recente. Questionou se haviam mudado algo na rotina ou na medicação. Marina respondeu evasivamente que estavam apenas mantendo tudo como recomendado. A mentira pesou em sua consciência, mas revelar o tratamento alternativo certamente geraria confrontos que não estavam preparados para enfrentar. Na 5ª semana, as mudanças se tornaram inegáveis. As manchas roxas nos braços e pernas de Sofia começaram a clarear. Algumas das menores desapareceram completamente. Marina fotografou tudo, documentando a progressão com imagens datadas. Sofia estava dormindo melhor, acordando menos durante a noite. Seu apetite melhorou significativamente. Pediu comidas que não conseguia tolerar há meses. Conseguiu comer uma refeição completa pela primeira vez desde que a doença se manifestara seriamente. Ricardo observava as mudanças com uma mistura de esperança cautelosa e medo de se decepcionar. Havia aprendido a não celebrar pequenas vitórias prematuramente durante os meses de tratamento convencional. Remissões temporárias haviam acontecido antes, apenas para serem seguidas por declínios ainda mais severos. Mas desta vez parecia diferente. A melhora era consistente, progressiva, sem os altos e baixos que caracterizavam as flutuações anteriores. Clara acompanhava o progresso com satisfação visível, mas mantinha uma atitude de cautela profissional. Explicou que as primeiras semanas do tratamento eram focadas em estabilizar o sistema imunológico de Sofia. As próximas fases seriam dedicadas a fortalecer e reconstruir as defesas do corpo. Ajustou algumas das preparações, alterou a concentração de certas ervas, modificou os horários de administração, baseando-se nas observações que fazia sobre como Sofia metabolizava os componentes. A avó de Sofia, que havia sido uma das vozes mais críticas da decisão da família, veio visitá-los na 7ª semana. Esperava encontrar uma situação pior, prova de que suas advertências estavam corretas. Ao invés disso, ficou chocada ao ver Sofia brincando no chão da sala, montando um quebra-cabeça simples. A menina ainda estava obviamente frágil, mas havia vida em seus olhos que não existia nas últimas visitas. A avó não conseguiu esconder sua surpresa e confusão. Marina aproveitou o momento para uma conversa honesta com a mãe. Explicou detalhadamente o que estavam fazendo, mostrou os registros meticulosos que havia mantido, as fotografias que documentavam as mudanças físicas. A avó permaneceu cética, atribuindo a melhora a uma flutuação natural da doença ou possivelmente aos medicamentos convencionais finalmente fazendo efeito. Mas sua hostilidade inicial se suavizou. Concordou em não interferir mais ativamente nas decisões da família. Os exames de sangue de rotina na 8ª semana revelaram mudanças que deixaram o Dr. Mendes perplexo. A contagem de certas células de defesa havia aumentado ligeiramente. Não era uma mudança dramática. Ainda estava abaixo dos níveis normais, mas representava a primeira tendência positiva desde o diagnóstico inicial. O pediatra solicitou que os exames fossem repetidos para confirmar, suspeitando de erro laboratorial. O segundo conjunto de exames confirmou os resultados. Dr. Mendes convocou uma reunião com Marina e Ricardo.
Sua expressão era de confusão profissional. Admitiu que não conseguia explicar as mudanças. Perguntou novamente, desta vez com mais insistência, se algo havia sido modificado no tratamento de Sofia. Marina manteve a narrativa de que seguiam exatamente todas as recomendações médicas. O pediatra aceitou a resposta, mas ficou claro que suspeitava que algo não estava sendo revelado. Sofia continuava melhorando de forma constante. Na 10ª semana, conseguiu caminhar até o jardim sem precisar descansar no meio do caminho. Coletou flores que cresciam ao redor da casa, algo que adorava fazer antes da doença tornar qualquer esforço físico impossível. Marina observou da janela, lágrimas descendo silenciosamente por seu rosto. Havia passado tanto tempo desde que vira a filha fazendo algo tão normal, tão próprio da infância. Ricardo finalmente permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, Sofia realmente tivesse uma chance. Começou a fazer planos de longo prazo novamente, algo que havia evitado durante meses, por medo de se apegar a futuros que provavelmente não existiriam. Conversou com Marina sobre retomar suas vidas, talvez até planejar pequenas viagens, assim que Sofia estivesse forte o suficiente. Clara observava tudo com uma expressão de alívio profundo. A decisão de quebrar o juramento feito à sua avó havia pesado tremendamente em sua consciência. Mas ver Sofia melhorando, presenciar a esperança retornando àquela família, tudo isso validava seu sacrifício. As noites de insônia, questionando se havia feito a coisa certa. Os medos de que o tratamento poderia falhar ou piorar a situação. Tudo isso se dissipava diante da realidade da recuperação de Sofia. Houve desafios ao longo do caminho. Durante a 11ª semana, Sofia desenvolveu uma reação alérgica leve a um dos componentes das compressas. Clara teve que identificar rapidamente qual planta estava causando o problema e substituí-la por uma alternativa. O susto temporário levou a alguns dias de ansiedade renovada. Mas uma vez que o componente problemático foi removido, Sofia voltou a progredir sem complicações. Os vizinhos começaram a notar as mudanças. Viam Sofia brincando no jardim, algo que não acontecia há quase um ano. Alguns vinham perguntar discretamente sobre a melhora. Marina e Ricardo mantinham respostas vagas, mencionando que estavam em um novo protocolo de tratamento, mas evitando detalhes. A verdade era complexa demais para ser compartilhada casualmente, e ambos temiam julgamentos ou interferências se a natureza do tratamento fosse amplamente conhecida. Na 13ª semana, Sofia pediu para voltar à escola, não em período integral inicialmente, apenas algumas horas por dia. Marina consultou Clara, que avaliou cuidadosamente antes de dar uma resposta positiva. Sofia estava forte o suficiente, mas ainda precisava de cuidados especiais e deveria evitar exposição excessiva a multidões. Arranjaram um cronograma reduzido com a escola, onde Sofia assistiria apenas às aulas da manhã e teria aulas particulares em casa para cobrir o resto do currículo. O retorno à escola foi emocional para todos. Sofia estava nervosa, mas empolgada, vestindo o uniforme que havia ficado grande demais devido à perda de peso anterior. Os colegas de classe a receberam com entusiasmo cauteloso, muitos não sabendo bem como agir ao redor de alguém que havia estado tão doente. Mas aos poucos, as interações naturais da infância retomaram. Sofia brincava durante o recreio, participava das aulas, ria com os amigos. Pedaços de normalidade retornavam gradualmente à sua vida. No final do 3º mês de tratamento, os resultados eram extraordinários. A contagem de células de defesa de Sofia havia subido para níveis que, embora ainda não fossem completamente normais, estavam dentro de uma faixa funcional. As manchas roxas haviam desaparecido quase completamente. Seu peso estava se recuperando. A energia havia retornado a ponto de Sofia, às vezes, correr pela casa. Algo impensável meses atrás.
Dr. Mendes estava oficialmente desconcertado. Os resultados dos exames desafiavam tudo que ele conhecia sobre a doença de Sofia. Solicitou consultas com especialistas em centros de referência, querendo entender o que estava acontecendo. Os especialistas, ao revisarem o caso, também ficaram perplexos. Sugeriram a possibilidade de que o diagnóstico inicial estivesse incorreto, mas uma revisão minuciosa de todos os exames anteriores confirmou que o diagnóstico havia sido preciso. Marina e Ricardo enfrentaram um novo dilema. Deveriam revelar a verdade sobre o tratamento? Clara argumentou que manter o segredo protegia o conhecimento de exploração comercial ou apropriação indevida por indústrias farmacêuticas. Mas o casal sentia o peso da mentira, especialmente ao ver Dr. Mendes genuinamente confuso e buscando respostas que poderiam ajudar outras crianças em situações similares. A decisão foi adiada. Por enquanto, o importante era que Sofia estava melhorando de forma consistente e notável. A esperança que havia sido extinta meses atrás não apenas retornou, mas florescia com intensidade. A casa que havia sido marcada por silêncio e tristeza agora ecoava novamente com risos. Sofia estava viva, estava se recuperando, e cada dia trazia novas evidências de que o impossível estava acontecendo. 6 meses após o início do tratamento alternativo, Sofia celebrou seu 9º aniversário. A festa foi pequena e íntima, apenas família próxima e alguns amigos especiais da escola. Mas a diferença em relação ao aniversário anterior era como comparar noite e dia. No ano anterior, Sofia mal conseguira se sentar à mesa para soprar as velas, cercada por equipamentos médicos e supervisionada constantemente. Desta vez, ela corria pelo quintal junto com as outras crianças, brincava de pega-pega, ria sem restrições. Marina observava da varanda um sorriso permanente em seu rosto. Ricardo estava ao seu lado, o braço em volta dos ombros da esposa. Ambos haviam envelhecido visivelmente durante os meses difíceis, mas agora carregavam uma leveza que havia estado ausente por tanto tempo. Clara permanecia discretamente nos fundos, preferindo observar de longe sua participação naquele momento. Não precisava de reconhecimento público. Ver Sofia cheia de vida era toda a recompensa que necessitava. Os exames médicos mais recentes haviam mostrado resultados que Dr. Mendes descreveu como extraordinários. E contagem de células de defesa de Sofia alcançara níveis normais pela primeira vez. Seu sistema imunológico estava funcionando adequadamente. As infecções recorrentes que haviam marcado todo o período da doença simplesmente pararam de acontecer. Sofia pegou um resfriado comum e seu corpo combateu a infecção normalmente, algo que antes teria exigido hospitalização de emergência. O pediatra havia organizado uma apresentação sobre o caso de Sofia em um congresso médico. Descreveu a progressão da doença e a recuperação inexplicável, admitindo abertamente sua incapacidade de entender o mecanismo por trás da melhora. Algumas hipóteses foram levantadas. Talvez uma mutação genética espontânea. Talvez uma resposta tardia aos tratamentos convencionais. Mas nenhuma explicação era completamente satisfatória. O caso de Sofia tornou-se um mistério médico documentado na literatura especializada. Marina e Ricardo eventualmente tomaram a decisão de revelar parcialmente a verdade. Não divulgaram publicamente os detalhes do tratamento, mas confidenciaram ao Dr. Mendes que haviam buscado terapias complementares. O pediatra inicialmente reagiu com frustração por não ter sido informado, mas sua indignação foi temperada pelos resultados inegáveis. Solicitou informações sobre o tratamento, mas o casal manteve os detalhes vagos, protegendo o conhecimento de Clara, conforme haviam prometido. Clara eventualmente decidiu retornar ao interior. Havia completado sua missão com Sofia, e o chamado de suas raízes era forte. Antes de partir,
Passou várias semanas treinando Marina nos detalhes do tratamento de manutenção que Sofia ainda precisaria por algum tempo. Ensinou como identificar as plantas, como prepará-las corretamente, como ajustar as dosagens conforme necessário. Deixou anotações detalhadas e diagramas cuidadosos. A despedida entre Clara e Sofia foi tocante. A menina havia se apegado profundamente à babá, que literalmente salvara sua vida. Clara abraçou Sofia longamente, sussurrando palavras que apenas as duas ouviram. Entregou à menina um colar simples, feito com sementes e pedras, algo que pertencera à sua avó. Era um símbolo de conexão, uma ponte entre gerações de conhecimento e cura. Sofia continuou sua recuperação constante. Retornou à escola em período integral após 8 meses. Suas notas eram excelentes e ela demonstrava uma maturidade e apreciação pela vida que impressionavam professores e colegas. As experiências que havia vivido, o confronto com a mortalidade em idade tão jovem, tudo isso a transformara de formas profundas. Não era mais apenas uma criança comum, era uma sobrevivente com uma história extraordinária. A família Oliveira manteve contato regular com Clara. Telefonemas semanais atualizavam a babá sobre o progresso contínuo de Sofia. Clara, por sua vez, compartilhava histórias de sua vida renovada no interior. Havia começado a ensinar algumas das tradições de cura para jovens interessados em sua comunidade, passando adiante o conhecimento que quase levara para o túmulo. A experiência com Sofia a convencera de que aquela sabedoria era valiosa demais para ser perdida. 1 ano após o início do tratamento, os médicos declararam Sofia em remissão completa. A doença, que deveria tê-la matado, simplesmente não mostrava mais sinais em seu corpo. Era como se nunca tivesse existido. Dr. Mendes ainda não conseguia explicar completamente o que acontecera, mas documentou meticulosamente cada aspecto do caso para referência futura. Marina eventualmente escreveu um relato detalhado da jornada da família, mas optou por não publicá-lo. Guardou o documento em um local seguro, um registro para que Sofia pudesse ler quando fosse mais velha e compreendesse completamente tudo pelo que havia passado. O relato incluía as fotografias, os registros de tratamento, as anotações de Clara, tudo preservado para a posteridade. Sofia desenvolveu um interesse especial por plantas e natureza. Começou um pequeno jardim no quintal, onde cultivava ervas e flores. Marina e Ricardo apoiavam esse interesse, vendo-o como uma conexão natural com a experiência que salvara a vida da filha. Sofia frequentemente mencionava que, quando crescesse, queria estudar medicina ou botânica, querendo entender melhor o mundo natural que havia sido tão crucial em sua recuperação. A história de Sofia se espalhou discretamente entre famílias, enfrentando situações similares. Marina começou a receber contatos ocasionais de pais desesperados, buscando informações sobre o que havia ajudado sua filha. Ela respondia cuidadosamente, nunca prometendo milagres, sempre enfatizando que cada caso era único. Fornecia o contato de Clara apenas para aqueles que demonstravam genuína necessidade e compreensão da seriedade envolvida. 2 anos após sua recuperação, Sofia estava irreconhecível da menina frágil que havia sido. Participava de atividades esportivas na escola. Tinha um círculo amplo de amigos, vivia uma infância plena e saudável. As cicatrizes emocionais da experiência permaneciam, manifestando-se ocasionalmente em pesadelos ou momentos de ansiedade. Mas a família aprendera a navegar essas dificuldades juntos. Marina e Ricardo olhavam para trás com uma mistura de horror e gratidão. Horror pelos meses de sofrimento que haviam vivido, pela proximidade com que haviam chegado de perder Sofia. Gratidão pela coragem de tomar uma decisão não convencional, pela aparição de Clara em suas vidas, pela segunda chance que haviam recebido. A experiência os transformara fundamentalmente. Nunca mais dariam a saúde por garantida. Nunca mais ignorariam conhecimento simplesmente por não se encaixarem em paradigmas convencionais.
A casa da família Oliveira, que por tanto tempo havia sido marcada por desespero, agora estava cheia de vida e possibilidades. O futuro que havia parecido impossível não apenas existia, mas brilhava com promessa. Sofia tinha toda uma vida pela frente, e cada dia era um presente que a família aprendera a apreciar profundamente.